Olá, amigos! Olá, irmãos! É um prazer nos encontrarmos novamente para os estudos do livro O Céu e o Inferno. Estamos na segunda parte do livro, no capítulo 2, tratando dos espíritos felizes. Nós vamos estudar hoje os espíritos Samuel Felipe e Van Dust, que vão nos acompanhar nesse caminho de aprendizado e de reflexões. Mas antes mesmo de iniciarmos, eu vou fazer um convite para voltarmos a dois pequenos trechos do capítulo 1, a passagem. A confiança na vida futura não exclui os temores quanto à passagem desta para outra vida. Muitas pessoas não temem a morte em si mesma, mas o momento da transição. E no item 2 desse capítulo 1 é dito o seguinte: vendo-se a calma de alguns moribundos e a agonia e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem, no entanto, poderá esclarecer-nos a tal respeito? E a resposta é exatamente os relatos dos diversos espíritos nas suas diferentes condições que são trazidas aqui no livro O Céu e o Inferno, porque a partir desses relatos nós temos a oportunidade de nos instruirmos. As histórias de Samuel Felipe e de Van Dust, que são dois espíritos felizes, né, considerados na categoria de espíritos felizes trazidos aqui, elas vão nos dar, esses relatos vão nos dar a oportunidade de entender melhor esse processo do desenlace e como foi a vida deles, de forma que nos inspire sobre o caminho que nós devemos a seguir. Porque o mais importante de tudo é que o nosso desenlace é consequência de como vivemos, nas múltiplas vidas, em especial na atual, porque é uma construção que a gente faz diariamente. Samuel Felipe, que é o nosso primeiro caso, ele não é considerado um espírito feliz de forma gratuita. Ele fez uma construção. A história conta que ele faleceu em dezembro de 1862, quando tinha 50 anos. Que isso aconteceu depois de uma dolorosa moléstia. Ele passou por um período de muita dor decorrente de uma doença. A morte dele sensibilizou a família e amigos, e ele foi evocado vários meses depois. Mas antes de falar da evocação em si, nós vamos falar um pouco sobre quem ele foi nessa existência como Samuel Felipe. Ele era um homem de bem, no verdadeiro sentido dessa palavra. Ninguém se lembrava de ter visto Samuel Felipe cometer uma ação má ou errar voluntariamente no que quer que fosse. Além disso, ele tinha um devotamento extremo pelos amigos. Estava sempre pronto a prestar favores aos outros, ainda que contrários ao seu próprio interesse. E quando a gente fala de contrário ao próprio interesse, isso não quer dizer que ele se anulava. Ao contrário, é dito aqui que nada o impedia de ser útil e que ele fazia isso sem afetação, naturalmente. Ou seja, era algo que era uma característica dele, é algo que ele construiu, o prazer em servir ao próximo, em ser útil, é algo que o agradava, né? Além disso, ele ainda se sentia admirado, no sentido de surpreso, quando alguém lhe atribuía mérito ou parabenizava por esses predicados, por essas características de ajudar ao outro. E chama muita atenção porque conta que ele jamais desprezou aqueles que o fizeram mal. Antes, se dava pressa em servi-los como se lhe houvessem feito bem semelhante. Ou seja, ele tratava a todos, mesmo aqueles que o faziam mal, como se fosse alguém que lhe houvesse feito um bem, como se ele estivesse retribuindo algo. Porque é natural dele ser bom. Então ele não julgava, não avaliava a quem ele faria, ele conseguia fazer a todos. E aí algumas pessoas podem pensar, bom, então ele deve ter tido uma boa vida na Terra, uma vida tranquila, uma vida sem problemas, e aí, bom, e aí é fácil ajudar. Mas muita gente não ajuda mesmo quando a vida é fácil. E Samuel Felipe não teve uma vida tranquila. Aqui no texto nos diz que ele teve na terra uma vida obscura, laboriosa e cheia de rudes provações. Ou seja, nada fácil. Nos lembra que na vida nós temos momentos bons e momentos difíceis, desafiadores, de dor. E como nós passamos por cada momento desse? Né? Como cada experiência que acontece, muitas vezes nós não temos controle, não procuramos, como que aquilo nos encontra? Como que a gente age ou reage a cada situação, não é? Ele foi um desses espíritos de escola que eles florescem nas sombras, que o mundo não fala sobre eles e o brilho que eles trazem não reflete a terra, ou seja, isso não gera repercussão, não gera mídia, não gera divulgação. Eles fazem o bem porque fazem o bem, porque eles já são assim, adquiriram essas virtudes ao longo de sua caminhada. Além disso, em sua existência terrena, Samuel Felipe conhecia o Espiritismo e tinha uma fé ardente na vida futura,
e uma grande resignação para todos os males da existência terrena. Com isso, nós temos características dessa pessoa, né? Características de Samuel Filipe, e entendemos por que chamou tanta atenção a forma como ele viveu. E aí, no interesse do conhecimento e dos estudos que eram feitos, foi feita uma evocação, o chamado dele. E a primeira pergunta é se ele se lembra com clareza dos últimos instantes na Terra. E ele diz que perfeitamente, mas que a lembrança veio pouco a pouco, porque inicialmente as ideias ainda eram confusas. Aqui nada mais é do que a perturbação, aquele período entre o desenlace da vida material e se reconhecer na vida espiritual, né? Retomar a consciência de si enquanto um espírito. E aí, em função dessa resposta, a pergunta seguinte pede para que, no interesse da instrução, do estudo e considerando a vida exemplar que teve, se ele poderia descrever como aconteceu a passagem, o desenlace dele, e qual era a situação dele na vida espiritual. E aí Samuel Filipe, ele responde o seguinte, que lhe agradava responder, e que isso seria de proveito não apenas para quem o perguntava, mas também para ele. Porque quando ele dirige pensamentos à Terra e faz comparações, isso faz com que ele aprecie ainda melhor a bondade do Criador. Ele diz que ele teve tribulações na vida, mas que jamais faltou coragem nos momentos de adversidade e que por isso ele dá graças a Deus. Que ele não cedeu ao desânimo e que nisso reside a felicidade futura. Ou seja, ele aqui nos indica o caminho, dizendo que nós devemos ter coragem diante das adversidades e não ceder ao desânimo, persistir, acreditar, não temer o futuro. Ele ainda coloca assim: se soubesseis o que são alguns anos comparados ao infinito. E isso nos faz lembrar da nossa natureza de imortalidade. Nós fomos criados simples e ignorantes. E vamos, no curso das múltiplas encarnações, caminhar rumo ao Deus, ao aprimoramento e ao aperfeiçoamento. Só que ele conta uma coisa muito interessante, porque ele diz que as existências anteriores, nas existências anteriores dele, ele não teve tanto mérito. Que ele precisou de esforço sobre si para se tornar quem ele agora é, quem ele agora se apresentava. E aí tem dois trechos que eu achei muito interessantes. Ele coloca que para pagar os últimos traços das faltas anteriores, era preciso sofrer as últimas provas, que ele aceitou voluntariamente. Ou seja, de fora, às vezes olhamos uma situação penosa, de dor, de doença, de dificuldade, e algumas pessoas poderiam questionar a Deus: por que com essa pessoa que é tão boa? E nós não sabemos o que é cada situação. Não tem como apontar para cada situação. No caso dele, que nos traz o relato, ele fala de provas que aceitou voluntariamente. Só que além disso, ele dá outra lição. Hoje bendigo essas provações. Graças a elas rompi com o passado. Simples recordação agora que me permite contemplar com legítima satisfação o caminho percorrido. Ou seja, ele não se apegou à dor. Ele não se apegou ao sofrimento. Ele não se apegou à dificuldade. Ele olha para trás e consegue enxergar que isso aconteceu, mas entende que isso faz parte do caminho, que isso ajudou a construir quem ele é hoje. E nos leva a pensar, a gente age com resiliência diante das dificuldades da vida? Como? Uma coisa, sim, é o que nos acontece, que algumas coisas a gente consegue evitar e outras não. Mas o que nós fazemos daquilo que nos acontece? Fazemos daquilo um motivo para parar toda a vida e nos lamentarmos para sempre? Ou vivenciamos aquele momento, temos a dor daquele momento, mas temos também a crença na melhoria, no futuro, que aquele é um momento e que nós caminhamos para sempre melhorarmos, não é? Ele ainda continua. Ele fala sobre o perdão aos que lhe fizeram mal, o humilharam ou o afligiram. E aí isso me leva a pensar, não era apenas a dor física, como se a dor física não fosse o suficiente, né? Ele ainda teve situações de humilhação que o levavam à aflição. Só que o que ele faz? Ele não se prendeu ao ruim, ele agradeceu. Ele diz que essas situações lhe deram oportunidade para pagar o mal com o bem. E olha as palavras dele. Deus vos colocou em meu caminho para testar a minha paciência e exercitar-me na prática da mais difícil caridade, a de amar os inimigos. Nós temos na Bíblia mesmo palavras de Jesus, menções a palavras de Jesus, que falam sobre amar os inimigos.
E quando a gente pensa em amar os inimigos, isso é um caminho natural, embora hoje ainda nos pareça distante, porque se nós amaremos a todos, se o amor universal é o caminho, se a fraternidade e a solidariedade são o caminho, não faz sentido nós escolhermos a quem amar, sobre quem fazer. Hoje ainda estamos em etapa de aprimoramento, pelo menos eu, né? Mas nós chegaremos lá, trabalhando dia a dia, né? E aí depois desse trecho, ele começa então a narrar como foi o seu desenlace. E ele vai falar de momentos de lucidez, momentos de sonolência. Ele diz: embora sofresse cruelmente com a moléstia que me vitimou, quase não tive agonia. A morte me sobreveio como um sono, sem lutas nem abalos. Lembra do trecho inicial, que nós chamamos do capítulo 1, sobre os diferentes aparências no momento da morte? Alguns aparentam calma e outros agonia. Ele fala do primeiro grupo, né? Aparente calma, porque quase não teve agonia. Ele continua dizendo: sem temor pelo futuro, não me apaguei à vida, não me apeguei à vida, e não tive, por conseguinte, de me debater nos últimos momentos. Então ele diz que ele não se apegava à matéria, ao que ele estava deixando. Ele tinha esperança, ele não temia o futuro. E aí ele diz: a separação completou-se sem dor, nem esforço, sem que eu mesmo me apercebesse. Ignoro quanto tempo durou o sono, que foi curto, aliás. Então, esse período de perturbação, né, onde você ainda está saindo do estado material, vinculado à matéria, e se reconhecendo como um ser no estado espiritual, que é a nossa verdadeira essência, ele pode ter um tempo mais ou menos longo, a depender de como nós vivemos, do bem que nós fizemos e do quão somos apegados ou não à matéria. E ele coloca: meu calmo despertar contrastava com meu estado precedente. Não sentia mais dores e exultava de alegria. Queria levantar-me, caminhar, mas um torpor nada desagradável que chegava mesmo a ter um certo charme me prendia. É como se ele se sentisse em uma sonolência. Ele já queria levantar, ele se sentia bem, ele queria caminhar, mas ele sentia como se fosse uma sonolência que o surpreendia. Só que ele não se debateu. Ele se entrega a essa sensação, se entrega ao processo. Ele diz: eu me abandonava a ele prazerosamente, ao torpor, sem compreender a minha situação, embora não duvidasse já ter deixado a terra. Ou seja, ele reconhece que está numa transição, num processo, mas ele abre mão do controle, porque ele confia. E ele sente, ele percebe que ele está bem, então ele não luta contra o bem-estar. Ele simplesmente vive o processo. Ele diz ainda que certamente, se não conhecesse o Espiritismo, a ilusão perduraria por muito mais tempo. E aí depois, então, que ele se reconhece como tal, como um espírito, né? Ele traz um novo relato, assim, ele dá uma continuidade dizendo: sentia-me feliz por estar livre, respirava livremente, como quem sai de uma atmosfera repugnante. Indizível sensação de bem-estar penetrava todo o meu ser. Se nós olharmos para a imagem que nos inspira, imagina a gente se sentir leve, se sentir feliz, sair daquele momento de sombras, de dificuldade e chegar à leveza e poder vislumbrar algo de bom, né? Poder vislumbrar que aquilo passou. Ele ainda chama atenção para um outro fato que é bem interessante, porque ele vai falar da comunicação sobre os espíritos, né? Ele diz que ele tinha uma sensação de bem-estar e que ele percebia sobre a comunicação como ela acontecia. Ele vai dizer: uma coisa me admirou de logo. Nós nos compreendíamos sem articular uma palavra. Os nossos pensamentos transmitiam-se pelo olhar, como que por efeito de uma penetração fluídica. E isso a gente tem no Livro dos Espíritos. Quando estuda a questão 282, é dito que a comunicação entre espíritos se dá pelo pensamento. Nós estamos diante de um espírito que construiu mérito, que logo nos primeiros momentos já percebia a diferença entre o material, a forma material de comunicação e a forma espiritual. E aí, na sequência, ele ainda fala que ele não se sentia completamente livre das preocupações terrenas. Ele destacou a lembrança que de vez em quando o acometia. Por quê? Ele passou por coisas muito difíceis. E aí ele tinha dúvidas. Ele tinha dúvidas se aquilo que estava acontecendo com ele realmente estava acontecendo. Ele coloca: eu havia sofrido corporalmente, sobretudo moralmente. Fui alvo da malevolência, dessas infinitas preocupações mais acerbas, talvez que as desgraças reais, porque degeneram em perpétua ansiedade.
E isso nos leva a pensar, meus amigos, o quanto nós às vezes não oferecemos um olhar de julgamento ou de diminuição do outro, que diante das dificuldades está ali, buscando sobreviver, aproveitando a sua oportunidade encarnatória, fazendo o que melhor lhe cabe, não é? E às vezes a gente diminui o outro porque vê diante de um sofrimento, ou é preconceituoso, ou distrata, ou qualquer outra coisa que não é valiosa. Então Samuel Felipe diz que ele se questionava, por vezes, se ele realmente estava livre ou se era um sonho, mas que quando ele concluiu que era real a sua nova situação, ele sentiu alívio de um peso enorme. E isso essa imaginar essa sensação é algo muito bom, né? Você imaginar que na vida futura e pelo mérito, tudo aquilo que incomoda passa, mas passa porque a gente construiu, né? Ele ainda fala uma coisa muito, muito interessante. Ah, se os homens compreendessem a vida futura, quanta força, quanta coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, não é? E olha, se nós formos pensar, ele mesmo, com o véu do esquecimento, enquanto encarnado, ele teve essa força, ele teve a coragem, ele nos relata isso. Ele ainda diz que nós encarnados, né, ou seja, eles, né, como ele se refere, logo veriam que os gozos tão ambiciosos e invejados se tornarão mesquinhos em relação aos que eles desprezam, ou seja, aos valores reais, aos valores da vida, né, aquilo que nos é importante, o bom tempo, o bom viver, né, nos leva a pensar nisso, a realmente valorizar aquilo que nós levamos e não aquilo que nós deixamos, que é matéria, não é? Mas seguindo, foi perguntado a ele, na sua nova condição, no seu novo mundo, como fica em relação aos laços, né, ao que ele tinha entre os encarnados, né? Ele teve numerosos amigos, mas ele teria esquecido então a família e os amigos encarnados, né, no novo mundo? E ele responde: se eu os tivesse esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo. E isso nos faz ver novamente, não só para a vida espiritual, mas também para a nossa vida material, que Deus não recompensa o egoísmo, não é? Nós não abandonamos alguém só porque demos passos à frente. Aquele irmão que se adianta, ele tem nele o valor de ajudar o próximo, ajudar aqueles que ainda estão em alguns passos atrás para poder seguir também. Ele inclusive conta que muitas vezes visita aqueles que lhe são caros e fica feliz pela recordação que as pessoas guardam dele. Diz que vê as alegrias e os sofrimentos dessas pessoas, mas se sente feliz em pensar que um dia eles virão a esta mansão afortunada onde a dor não existe, ou seja, aquela situação que ele tem onde já não há dor, onde já não há lamento, onde não há sofrimento, né, que ele experimentou na Terra. Ele conta ainda mais uma coisa, que ele sugere a essas pessoas, quando faz as visitas à Terra, bons pensamentos. E, sobretudo, a resignação que ele mesmo teve consoante a vontade de Deus. Diz que procura desviar os amigos encarnados do mau caminho. E que se ele consegue desviar esses amigos do mau caminho, é uma felicidade tanto para ele como para outros espíritos. E como ele faz isso? Pela influência que os espíritos exercem sobre nós encarnados. Mas há momentos em que não funciona, né? E os amigos, pelo seu livre-arbítrio, optam pelo mau caminho. E aí ele diz: quando fracassam, pensa, mais um momento de atraso. Consolo-me, no entanto, com a ideia de que nada se perde irremissivelmente. Ou seja, quando nós tropeçamos, quando nós falhamos, quando nós tomamos decisões que não são tão boas, não quer dizer que isso não vai ser perdoável, que é uma falha, que não tem jeito. É ao contrário, todos caminhamos para Deus. E esse, né, foi o ensino. Tem muitas coisas ricas nesse texto, né, sobre a comunicação com Samuel Felipe e que nos inspirem, né? E vamos ao segundo caso, porque agora nós vamos identificar algumas coincidências e algumas diferenças. Van Dust, nós não temos muitos detalhes sobre ele. Diz apenas que é um antigo funcionário, que ele faleceu em Antuérpia em 1863, com 80 anos. Como não temos detalhes sobre o comportamento dele em vida, mas ele se apresenta numa condição de feliz, nós deduzimos que ele construiu uma vida boa. O médium pergunta ao seu guia espiritual se poderia evocar Van Dust. Só que ele é orientado no seguinte sentido, que o espírito ainda se refazia lentamente da perturbação, que ele até poderia responder imediatamente, mas que a evocação custaria muitos dissabores ao espírito. E pede então para o médium aguardar 4 dias. Passado esse tempo, o médium então
recebe uma comunicação, o espírito dita uma comunicação ao médium. Vamos aqui ao início dela. Meu amigo, minha vida teve pouco peso na balança da eternidade, e, no entanto, estou bem longe de ser infeliz. A minha condição humilde e relativamente feliz é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. E aqui a gente faz uma breve interrupção, porque ele falou da questão da perfeição. Muitas vezes nós achamos que para chegar à condição de espírito feliz nós temos que ser perfeitos. E vemos aqui que não. É um espírito que viveu na Terra, assim como nós, que não era perfeito, mas que certamente em sua caminhada algo fez que o levou à condição de espírito feliz. Ele construiu isso de alguma forma. Mas nós temos um relato dele sobre o momento de perturbação que é diferente do que nós vimos com Samuel Felipe. Ele diz que a perturbação de fato foi grande. Ele coloca viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo, sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende, ou seja, é o desprendimento da matéria, não apenas do corpo, mas de todas as suas lembranças e das pessoas que foram queridas, provavelmente por uma crença de que ali tudo se acabaria. Porque ele diz: oh, que momento cruel, esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após, sentir tudo, para estar um momento depois aniquilado, querer ter a consciência do seu eu, sem encontrá-la, não existir e sentir que existe, perturbação profunda. Depois de transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem força para senti-las, depois desse tempo que parece interminável, renasce lentamente a existência, o despertar em um novo mundo. Ou seja, aqui a gente tem que para ele foi doloroso, que para ele foi difícil esse desenlace. E aí ele diz: só lamento não ter conhecido o que hoje conheceis. Minha provação teria sido menos longa e menos dolorosa. Ele, inclusive, vai falar sobre a questão da comunicação pelo pensamento com tudo que envolve e pede para avisar ao filho tantas vezes quanto forem necessárias para se instruir e crer, porque então, ao chegar, né, na vida espiritual, eles não ficariam separados. Ou seja, ele também nos traz a recordação dos laços, né, da afetividade, de que não há separação entre os mundos. E isso, meus amigos, nos leva à importância de nós relembrarmos o que vimos ao final desses dois relatos. Nós falamos sobre a perturbação e falamos também sobre o conhecimento sobre a espiritualidade. Ou seja, conhecer sobre a continuidade suaviza a transição, e a doutrina nos traz esse conhecimento. Ambos os espíritos falaram da felicidade do desprendimento, da leveza de estar livre do corpo. Então nós não devemos temer, nós devemos crer que estamos construindo algo e trabalhar para construir algo melhor. Os dois nos lembram da comunicação pelo pensamento que se dá entre os espíritos, porque os fluidos transmitem a essência da comunicação, não precisa da matéria, não precisa da fala. Além disso, e aquilo que nos consola o coração, né, deixa o nosso coração quentinho, é a lembrança dos que ficam, porque o amor não conhece fronteiras. Isso é o que nós vimos nos dois relatos, e eu quero também deixar a proposta para aprofundar, para dar uma olhadinha, relembrar lá em O Livro dos Espíritos sobre a perturbação, as questões 163 a 165, né, que é uma oportunidade que nós temos também de consolidar o nosso conhecimento. Sendo isso que tínhamos para hoje, eu agradeço pela companhia, convido a continuarmos acompanhando os estudos e até a próxima!